Olá, tá começando mais um programa Mais Direitos, Mais Humanos. Por aqui tem gente jovem que, além de ir para a balada, se preocupa com a desigualdade, com a carência na sociedade, com a discriminação, com o preconceito, com tudo aquilo que não garante a dignidade das pessoas. No Mais Direitos, Mais Humanos não tem conversa mole. Aqui a gente dá voz a quem não se conforma com a miséria, com o distrato das minorias, com a estupidez do racismo. No nosso papo, todo mundo tá dentro. Nós, a plateia e os músicos. Sempre dois grupos do país ligados aos direitos humanos conversam e debatem as suas ações. Um deles, hoje, é do Rio de Janeiro. O Movimento Down, como o próprio nome diz, traz informações que fazem toda a diferença na vida de uma pessoa com a síndrome. O outro grupo é a Associação Pernambucana das Mães Solteiras. A principal batalha dessas mulheres é pelo reconhecimento da paternidade. Breno da Cunha Viola, Ivelise Jarolo e Stefânia Araújo Torres Lima são do Movimento Down, que foi criado em 2012 com a proposta de reunir e tornar acessíveis informações organizadas sobre a síndrome de Down. Vamos ver um pouco da reportagem. Eu estava no 5º mês de gravidez e aí eu fui fazer um exame e esse exame acusou que o meu bebê, que eu tinha uma alta probabilidade de ter um bebê com alguma síndrome. E aí eu, na internet, isso mexeu muito comigo e eu fiquei procurando muito na internet. E aí eu vi assim no Google o site do Movimento Down. E aí eu entrei em contato com eles e me desabafei. Hoje o Movimento Down ele desenvolve como foco principal. A gente tem um portal e o Facebook, que é a nossa principal ferramenta de acesso, na verdade, das famílias que procuram o Movimento Down, né? A internet é, sem dúvida nenhuma, o melhor canal que você tem de fazer a informação ser espalhada com uma boa capilaridade, com a velocidade que a gente busca na sociedade contemporânea, né? Então, a internet foi, desde o início, o canal principal do Movimento Down. Mas o que a gente percebe é que a internet ela dá conta de uma parte, mas tem ainda uma necessidade das pessoas de uma interação pessoal, ver, né, olho no olho, criar identidade com uma outra pessoa. Isso é muito importante. Vamos botar no pé? Cadê o pé da Manu? Vem, Manu, brincar comigo! E aí, no decorrer de tudo que aconteceu com a Manu, o Movimento Down foi assim, um amigo, um grupo de pessoas amigas, que aí às vezes eu chegava depois que a Manu nasceu, né, do hospital assim, muito apreensiva, e aí eu digitava e o Movimento Down respondia, estava sempre lá, foi muito parceiro. O bom é que a gente tem tudo, tem depoimentos de pais, tem a parte mais científica, tem explicações mais científicas, tem explicações com a linguagem mais acessível, tem várias dicas assim para o dia a dia, para a escola, para a saúde, para a alimentação. O que a gente quer fazer com que as crianças com síndrome de Down recebam uma estimulação precoce para que elas se tornem adultos autônomos, com capacidade de trabalhar, de enfim, fazer suas próprias coisas sem depender tanto da família, como acontece, né? A gente tem o Breno aqui. O Breno ele é um exemplo de um adulto com síndrome de Down com autonomia. Sai sozinho, pega ônibus, ele viaja sozinho, né? Ele tem a própria vida dele, ele namora. Não lembro que o Breno tem síndrome de Down. Ele não é mais a síndrome de Down para mim. E aí eu entendi a importância da inclusão social das pessoas com deficiência. Eu acho que é fundamental, como o nosso país é tão maravilhoso, todo mundo acha, pois menos discriminação e sem preconceito. Eu acho que isso vai fazer a gente se evoluir mais, ter mais independência, ter autonomia para fazer tudo, não ficar dependendo de pai, mãe e de ninguém. Fazer tudo sozinho. Eu faço tudo sozinho. Então, como a gente viu no vídeo, vamos começar aqui a nossa troca de informação e conhecimento. E a primeira coisa que eu queria saber é perguntar para a Stefânia. O que
é síndrome de Down? Síndrome de Down, ela é uma alteração cromossômica, né? Cromossomo 21. As pessoas com síndrome de Down têm um cromossomo a mais. Algumas características em comum, então, como frouxidão ligamentar, deficiência intelectual. E essa seria a explicação básica. Para além disso, a síndrome de Down é um detalhe, é algo a mais. Tem mais alguma coisa para falar sobre isso, Eu Bruno? acho que a síndrome de Down, a gente, primeiro, quer ser respeitado. Segunda coisa, ser incluído na sociedade. E terceira coisa, a gente quer ser feliz, não ficar dependendo de pai e mãe. Eu acho que é fundamental deixar a gente fazer por nós mesmos. Ótimo. Eu já tenho outras perguntas para você, mas eu quero saber uma coisa agora da Evelise. Qual foi a principal causa de criar o movimento Down? Por que criar esse movimento? O movimento Down foi criado pela necessidade de ter informações mais com facilidade para essas famílias. Eu, na verdade, sou mãe de uma criança com síndrome de Down. Ela tem 1 ano e 4 meses hoje. E eu cheguei até o movimento Down como mãe. E acabei que fui conversando com as meninas e fui convidada a ser colaboradora. Eu vi, Stefânia, que você falou ali na reportagem sobre a internet. Para vocês, a internet é uma ferramenta que vocês usam muito? Como é que é isso? A internet é a nossa principal ferramenta, né? Tá. O movimento Down, eu acho que o grande barato dele é que ele empodera as pessoas, porque a gente não faz quase nada diretamente para as pessoas. São elas que tomam poder daquele conhecimento que a gente reúne ali e passa para eles e transformam essas vidas. Assim. E agora a gente vai começar, então, com esse programa, que é um programa que nasceu desse desejo, que é para o controle social da saúde, primeiramente, né, em 4 eixos: saúde, educação, acessibilidade e inclusão social, onde as próprias mães vão se empoderar através de ferramentas que nós vamos disponibilizar, e de conhecimento, óbvio, para ir atrás nas suas cidades e formar as suas redes e ser responsável pelo acolhimento de crianças que nascem com síndrome de Down, enfim, serem referências nos seus próprios estados. Por falar em mães empoderadas, a gente vai continuar falando desse assunto, a PEMAS foi criada há 22 anos e a associação tem como missão a defesa da cidadania das mães solteiras e a inclusão social dos seus filhos e filhas. A partir, sabe como? Do reconhecimento da paternidade. Essa história que a gente vai conhecer mais um pouco aqui. Eu vou conversar agora com a Mércia Matheus Barbosa e a Francineide Alves de Souza. E o que eu queria saber de vocês, Francineide e Mércia, como é que vocês conheceram a PEMAS? Eu conheci a PEMAS através do meu irmão, né, que é amigo de Mara. Aí meu irmão me apresentou para ela, eu conversando com ela, contei do meu problema, da minha dificuldade com o reconhecimento do meu filho. E através dela foi que eu dei procedimento, entrei nas justiças, para que o nome do pai, o sobrenome do pai e a voz paterno entre no registro do meu filho. A PEMAS, o nosso foco é a busca dos pais, dos homens pais, para reconhecer a paternidade dos seus filhos e garantir o mínimo para que ele sobreviva. Aí eu conheci através do meu padrasto, aí eu falei com ela, expliquei a situação, aí eu fui com ela me levou tudinho, aí eu fui com a entrada nos documentos e saiu agora em fevereiro. A gente não vive só em busca, na realidade, da pensão, a gente queria mesmo a participação do pai na vida dos filhos. Oi, Billy. Oi. A PEMAS eu conheci através do trabalho da Marli pela dificuldade que eu tinha, que o pai do meu filho reconhecesse meu filho, meu primeiro filho. No geral, a gente sabe que não existe mais paternidade sem a gente conseguir resolver. Mesmo o pai falecido, mesmo que ele mora em outro estado, não tem dificuldade. Ele não fez o DNA ainda, mas eu senti que ele resistiu muito a reconhecer o filho dele. Né? PEMAS é a única associação de mães solteiras que eu saiba da América Latina. Eu não conheço uma outra instituição que trabalhe com esse tema de paternidade. A Marli já está há 20 anos fazendo isso, já reconheceu mais de 50 mil casos de paternidade, ela já conseguiu resolver. E eu acho que a importância da PEMAS é isso, ela consegue mobilizar a Defensoria Pública, o Ministério Público. Não há quem não apoie a Marli, porque ela é uma apaixonada pelo que ela faz.
E o resultado do trabalho dela é que mostra a importância que o trabalho dela tem, da PEMAS hoje no Brasil. Comecei porque eu sou mãe solteira. Indignada fiquei, à época, porque fui abandonada pelo pai do meu filho e queria resolver o problema das mães solteiras do dia para a noite. Depois eu entendia que eu precisava de tempo, mas eu sou muito imediatista e queria fazer tudo no mesmo tempo. Talvez essa ansiedade tenha nos ajudado a conquistar tanta coisa como conquistamos. Aí foi, ele nasceu em 97, eu fiquei de 97 até 2006 lutando com isso. E foi quando, em 2006, a primeira campanha, a campanha Ele é Meu Pai, eu levei para ele, foi outra dificuldade, que ele estava chegando de viagem. Eu fui, corri, peguei os documentos, agilizei, preenchi, ele foi e assinou. Foi aí que eu consegui. O Tribunal de Justiça e a Corregedoria daqui de Pernambuco já tivemos a oportunidade de firmarmos várias parcerias com a PEMAS. Então nós fizemos já vários mutirões. Ela tem um trabalho muito bonito, um trabalho destacado aqui nessa área voltada para as mães solteiras, não só no reconhecimento de paternidade, mas no amparo a todos os direitos que elas necessitam. Eu quero dizer que as mulheres que estão passando essas dificuldades, que tenham fé que seu dia também vai chegar. Porque chega um tempo da gente lutar tanto que a gente pensa em desistir. Às vezes você se dá por vencida. Porque você vê o problema de todo mundo sendo resolvido, o seu não. Que seu dia vai chegar. E o nosso maior problema também é em relação aos presos, né? Os pais que estão presos porque querem reconhecer a paternidade dos filhos e não tem escolta para eles irem para o cartório. Então, esse trabalho a gente também se preocupa, porque as mulheres dos presos nos procuram e a gente não tem como resolver. E a gente fica triste, né? Essa é uma luta super importante, que cumpre um papel super importante, é uma luta fundamental para garantir direitos e elas têm que ser articulada com uma luta mais ampla para a gente também reinventar e transformar aquilo que a gente considera que é família, né? Que bacana. Marli, eu quero perguntar para você, eu sei que o Apemas já tem 22 anos e você é uma pessoa que conseguiu partir de uma causa que era pessoal, que era particular sua, para um movimento coletivo. Criou uma coisa que transcendeu um problema que aconteceu só com você. Então, eu quero que você conte um pouco da tua história e por que você achou importante criar o Apemas? Eu sou mãe solteira, né? Como toda mãe solteira, eu também fui abandonada pelo pai do meu filho. E aí eu vi o quanto era difícil ser mãe solteira. E comecei a buscar as mulheres que tinham o mesmo estereótipo que o meu. Muitas já estavam grávidas, com um filho no braço, puxando por outro. Eu pensei, eu tenho que fazer alguma coisa. E na época eu era empresária, o pai do meu filho advogado. Eu digo, poxa, se eu estou passando por isso, imagina as outras que não têm nada. E aí eu busquei as mulheres, eu nunca soube a princípio que era que a gente queria, mas com elas eu me descobri. A gente identificou que a maioria dos nossos filhos não tinha o nome do pai em sua certidão. O que eu acho interessante é que depois de 22 anos eu me emociono do mesmo jeito. E aí a gente começou a lutar pela paternidade, mas só que na época não tinha DNA, não existia nada que pudesse garantir o direito dessas mulheres. Tudo de paternidade a gente aprendeu com a espera, tomando um chá de cadeira. Eu fingindo que era advogada para poder ver os processos na época, eu não tinha receio, eu não tinha medo, eu só tinha um foco que era a paternidade. E tudo era difícil porque os homens não queriam reconhecer seus filhos e diziam, procure a justiça, porque não tinha nada que viesse a comprovar. Então, em 98 foi a nossa grande conquista, conseguimos o DNA até hoje existente lá em Pernambuco. E aí a gente começou e denunciava todo mundo e hoje nossos adversários, antigos adversários, são nossos parceiros e aliados. E o nosso maior prêmio até hoje é os pais quererem reconhecer seus filhos sem precisar ser acionado pela justiça. Pode aplaudir essa guerreira aqui, por favor. Qual a importância do registro do nome do pai ali? O pai registrar e assumir a paternidade legalmente. Para mim, importância não tem, não. Porque a gente cria um filho, para mim, só a convivência de um pai importa muito, mas hoje em dia é aquele negócio, né, de, como é que se diz, chegar em escola, tem nome pai, vô, esses negócios. Minha filha mesmo sempre perguntava, ela foi criada comigo e o pai,
Mas hoje em dia ela é criada por mim, que o pai dela faleceu. Aí fica difícil que ela pergunta, mas graças a Deus tem o nome dele no registro. Mas muita gente hoje em dia quer isso. Não por dinheiro, por convivência, mas sim pela criança, quando crescer, perguntar aquela situação. Por que tem o nome da minha mãe e não do meu pai? Que rola um preconceito Justamente na escola, por exemplo. É, justamente. Ela mesmo, por ter sido criada com ele, não tem preconceito do nome, mas todo mundo pergunta por ele. Ela tem 5 anos, mas ela responde, meu pai está com o papai do céu. Uma coisa que eu quero saber, o que te chama mais atenção no trabalho delas? E se você sente que Pernambuco tem alguma particularidade, se isso acontece mais lá, ou se em outros estados do Brasil, se você consegue identificar que isso também acontece e é igual? Eu comecei a fazer um filme chamado Nada Sobre Meu Pai, que é sobre minha história de ausência paterna. Tá. E aí eu conheci a Marli. E aí eu viajei 5 cidades no Brasil, conhecendo pessoas e projetos que estão nesse trabalho de recuperação de paternidade. Uhum. E aí eu conheci a Marli nesse processo. E eu fiquei encantada com o trabalho, porque assim, o Ministério Público faz um trabalho muito importante, mas tem todo o aparato que o Ministério Público tem. E a Marli não, como vocês viram no VT, ela é uma pessoa que ela luta com pouquíssimos recursos para conseguir uma coisa que eu acho muito importante. E assim, eu como uma pessoa que não tem o nome do meu pai no registro, fiquei acompanhando a partir daí a vida da Marli. Então eu filmei ela para o Nada Sobre Meu Pai, depois para o Promessas Partidas, que é esse filme que vocês viram um trechinho. E agora a gente vai fazer um terceiro filme juntos, que é sobre o trabalho que ela vai fazer nos presídios, que ela também citou. E eu acho que em Pernambuco não é muito diferente dos outros estados. A Bahia também é muito parecida, o perfil das pessoas. Eu acho que a diferença em Pernambuco é o trabalho da Marli. Uhum. Porque não tem uma pessoa da sociedade civil fazendo um trabalho em outros estados que eu saiba. E eu pesquisei a fundo esse tema. Então, assim, tem o Ministério Público dando amparo para várias mães e filhos que estão nessa busca. Mas o trabalho da Marli faz muita diferença, porque ela faz esse trabalho de porta em porta. E é coletivo, organizado. Exatamente. Né? E ela consegue fazer uma coisa que eu acho incrível, que é convencer o homem da importância dele, como afeto, como influência, e não somente com essa questão da pensão, dos direitos. E acho que para o filho é muito melhor ter esse contato com o pai através do afeto. Claro. Que, na verdade, no final, é o que mais importa. Queria só lembrar o pessoal de casa que o nosso programa tem um momento aqui, mas para você que está conectado com a rede, pode saber mais sobre as experiências do Mais Direitos Mais Humanos no nosso site, que o endereço está aqui. E você pode postar, comentar, compartilhar e assistir todos os programas e compartilhar esses programas com seus amigos. Bom, agora a minha pergunta é para a plateia. Eu acho que vocês perceberam aqui hoje que os dois grupos, de maneiras diferentes, eles tratam e abordam questões que passam pela família, pela figura da família. Vocês acham que dá para discutir direitos humanos, que a casa é um bom lugar para a gente discutir direitos humanos? Ali, aqui, tem uma amiga ali. Você acha que o apoio da sua família foi importante para o seu crescimento, assim como pessoa, a sua inclusão social? Não só para mim, porque a família é a base de tudo, né? A minha mãe, ele sempre dá um caminho para o seu filho. E o seu filho está seguindo o mesmo caminho que a mãe gostaria de ver. Mais uma questão aqui. Eu gostaria de saber de você, que já viveu essas 3 fases, a infância, a adolescência e a fase adulta. Qual dessas fases é a mais difícil para você não ter o reconhecimento da paternidade do seu pai? Nossa, nunca me fizeram essa pergunta difícil mesmo. Eu acho que as 3 fases, eu não vi muita diferença, porque na infância minha mãe sempre contou para mim qual foi a história do meu pai, e ela nunca me contou com mágoa e com rancor. Então, eu acho que eu cresci, de uma certa maneira, me construindo nessa ausência. Mas é a questão da própria história, de você não saber metade da sua vida, de onde você veio, quem são seus avós paternos, seus primos, seus tios, quiçá seus irmãos. Eu acho que é não saber a própria história. Aqui ao meu lado está o trio do Maglore, e os caras são soteropolitanos. Como é que foi essa mudança para São Paulo? A gente se mudou em 2012, a banda ficou quase 3 anos em Salvador, tocando lá em Salvador, que tem uma cena bem própria também, e a gente começou a tocar mais aqui no Rio de Janeiro, Belo Horizonte, fizemos interior de São Paulo. A gente decidiu morar todo mundo junto numa casa aqui em São Paulo, ter a experiência de viver de música como banda mesmo,
E de lá para cá a gente continuou fazendo o trabalho de tocar, volta para lá, para Salvador, toca em Salvador, passa um mês. No final do ano a gente passa o verão lá, um pouco, e depois vem para cá. Podemos dizer que são os caras que conhecem o Brasil, então, né? Você já deu um rolê legal bastante, aí. dá para rodar bastante. Então tá, Maglore com a gente aqui. Música, Maglore. Uma gota que caiu do céu tinha gosto de calor e o céu ficou derretido num azul celestial. O menino joga bola com os pés fora do chão e o dia irradia